Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 7 de The Acolyte, né? Um episódio que eu até achei interessante. Voltou, né? Lá no episódio 3, há 16 anos, lá em Brandok, contando pra gente um pouco melhor sobre a história da Osha e da May, um pouco mais aprofundada e a verdade sobre isso tudo, que foi um ponto muito comentado nos últimos episódios, né? Pelo Kimir, seja por quem for, sobre o verdadeiro passado da May e da Osha que o Sol teria escondido delas, entende? E aqui a gente viu isso tudo, galera. Apesar daquele retcon da força ali lá no episódio 3 que foi uma merda, e aqui a gente voltou a ele, né? Mas foi um episódio interessante. Foi um episódio interessante pela gente ter visto ali as coisas que o Sol estava escondendo delas, né? Então vamos começar essa análise justamente já falando sobre Brandok. A gente voltou ali a Brandok 16 anos atrás, quando os Jedi eles vão ali para Brandok e é mostrado pra gente o verdadeiro motivo deles estarem ali. Porque lá no episódio 3 é mostrado ali pra gente, né, que os Jedi eles estavam em Brandok porque eles estavam querendo recrutar a Osha e a May para serem Padawans. Foi o que deu a entender ali no episódio 3. E agora, não. Eles vieram para Brandok para eles investigarem o planeta, já que Brandok era um planeta que não deveria ter vida. Mas, por algum acaso, eles estavam identificando vida no planeta, entende? E eles vieram saber como que essa vida nasceu do nada, e eles suspeitavam de ser vergência, galera. E o que é vergência? Muito importante para o episódio de hoje e para a série no geral. Mas, pelo menos, né, pelo aquele retcon que tivemos no terceiro episódio, sobre a força e tal. Vamos lá. O que é uma vergência? É basicamente um acúmulo de força excessiva que pode criar uma vida em tal local. E é o que aconteceu ali em Brandok. Eles identificaram um acúmulo de força muito grande, que é a vergência, ou nexo, que também pode ser chamado de nexo ali pelos livros e quadrinhos ali de Star Wars, né? Vergência ou nexo, que é esse acúmulo de força que pode gerar vida. E foi o que aconteceu em Brandok, essa vergência. E talvez esse acúmulo de força explique talvez aquele culto à força que as bruxas estavam fazendo. Aquele retcon que eles fizeram ali de bruxas poderem invocar a força dentro de uma pessoa. E esse retcon ficou até um pouco mais explicado nesse episódio, por causa da vergência mesmo, entende? A gente sabe que em Brandok tem um grande acúmulo de força, tem um percentual muito grande de força, assim como a gente sabe que as garotas foram criadas artificialmente, são gêmeas criadas artificialmente. E talvez isso possibilite as bruxas canalizarem a força e colocarem dentro delas. Isso talvez explique por elas serem artificiais, entende? Então o retcon que fizeram no episódio 3 foi melhor explicado agora e, né, abaixou um pouco aquele negócio que ficou ruim, aquele retcon que ficou ruim no episódio 3, deu uma amenizada um pouco nisso aí, né? Bom, continuando agora essa questão aí, a gente viu que o Sol ele estava espionando ali desde o início as meninas, já que ele encontrou a vida que eles estavam tanto procurando, né? A vida de seres, não seres humanos, né? Mas seres humanoides. Seres humanoides. Eles encontraram ali a vida de seres humanoides e o Sol estava espionando as garotas. E aqui já mostra pra gente, inclusive, como que eles encontraram tudo aquilo das bruxas, todo aquele espaço que era de mineração, como o próprio Torb fala nesse episódio, né? E como eles encontraram aquela base que as bruxas estavam ficando. Foi interessante a gente ter visto isso aí. E aí mostra pra gente eles chegando lá, tudo que a gente viu no episódio 3, né? Eles chegando, falando tudo aquilo, de querer recrutar as garotas pra elas serem padawans e tudo mais. Essa história que eles inventaram pras bruxas ali, né? Já que o Sol acabou espionando e encontrou as garotinhas lá na floresta e eles descobriram, né, que por causa da vergência tem vida naquele local e tudo mais. E aí eles acabam indo até lá para encontrar com as bruxas e tudo mais. E fazer tudo aquilo que a gente já viu no episódio 3, né? Tirar o sangue das garotas, fazer os testes nas garotas. E aí a May não queria ir, a Osha queria ser Jedi. Todo aquele rolo, né? E porra, foi muito maneiro. E isso aqui foi um ponto muito interessante nesse episódio, tá? A mãe Aniceia entrando na mente do Torb. A gente viu isso no episódio 3 e a gente ficou meio encucado. Eu até teorizei com vocês lá no episódio 3 que ela poderia ter feito... mostrado como que o Torb iria morrer. Eu teorizei isso tudo com vocês lá, mostrado que
que era pro Thorby ter aceitado tomar o veneno lá no episódio 2, e isso explicaria porque que a May conseguiu matar ele. Não explicou nada disso. Mas é interessante a gente ver que ela mostrou saber ali muita coisa sobre o Thorby, né? Já que ela é uma bruxa, então ela entrou na mente ali do Thorby. E ela fala até dos pais dele, né? Do planeta que os pais dele vieram e tal. Foi maneira aquela cena ali. Até pelo fato da hipnose no Thorby, que foi um lance muito interessante lá no episódio 3, né? E bom, a gente vê que o Sol, ele quer porque quer uma Padawan. E isso desde o comecinho do episódio, em conversas com a própria Mestre Indara. Mas a gente percebe também que ele quer a Osha como Padawan dele porque ele quer a Osha ali, sabe? E a Mestre Indara também percebeu isso. Que ele não quer a Osha pra ser uma Padawan porque escolheu ela, assim. Não. Ele quer uma Padawan, sabe? Ele já queria uma Padawan. Ele se sente meio, sei lá, invulnerável ou inútil sem uma Padawan. E ele encontrou o momento perfeito pra ele para ter uma Padawan, que seria quando ele encontrou essas garotinhas que na visão deles estava em perigo, já que eles veem, né, até porque só a May passou pelo processo da ascensão e do culto à força lá das bruxas, e só a May tem uma marca das bruxas, então eles entendem, né, que a Osha pode ter rejeitado a ascensão e tal, mas não, eles só entraram no meio do ritual, e por isso que a Osha não recebeu o culto à força, né, mas eles teorizam isso tudo e tal, e o Sol quer a Osha como Padawan porque ele quer, entende? E ele vai forçar isso até ele ter como Padawan, que ele consegue no final do episódio, entende? E pra isso acontece muita merda ali, entende? Acontece morte de muita coisa só pro Sol ter a Padawan que ele quer. Isso tudo são as escolhas, que inclusive é o tema do episódio, sabe? Esse jogo que eles fizeram foi muito interessante, sobre escolhas. O episódio inteiro mostra escolhas principalmente do Sol, porque o Sol, tudo que aconteceu foram recorrentes de escolhas do Sol. O Sol quis entrar lá pra ir atrás das garotas que ele viu na floresta. O Sol escolheu lá no final do episódio a Osha. O Sol escolheu querer a Osha como Padawan, sem mais nem menos. Entende? São tudo escolhas do Sol. Por isso que a May culpa o Sol em todos os outros episódios anteriores. E por isso que ela fala que ele esconde muitas coisas da Osha. Porque tudo que aconteceu foram recorrentes de escolhas do Sol. Então sim, o Sol é culpado por muitas coisas que a gente viu nessa série. Esse episódio foi muito importante para isso, né? E bom, a gente acabou vendo ali nos exames de sangue ali das garotas, né? Que elas são gêmeas artificiais, que elas foram criadas artificialmente, nem gêmeas super idênticas, né? Conseguiriam ter o mesmo nível de M no sangue delas. E o que seria esse nível M, galera? Basicamente esse nível M no sangue o potencial de força que você conseguiria acumular dentro de você, sabe? Você conseguiria canalizar muita força dentro de você. E isso estava além do esperado, por isso que elas poderiam ser artificiais, entende? E uma curiosidade, né, um easter egg, outra pessoa que a gente já viu em Star Wars que tem um nível M no sangue muito grande é o próprio Anakin Skywalker. Sim, a gente viu isso lá em Ameaça Fantasma, se eu não me engano. A gente viu que sim, Anakin Skywalker tem nível M muito grande em seu sangue, mas ele não é artificial, tá? Ele é um nível M grande porque é o Anakin Skywalker. As meninas aqui é porque é artificialmente mesmo, tá? E foi muito maneiro a gente ter visto a luta ali entre os Jedi e as bruxas, uma coisa que a gente ainda nem tinha sido mencionada nessa série inteira, né? Foi uma das coisas que o Sol ocultou aí da gente. E, o Sol acabou matando a mãe Aniceia, cara. Ela começou a invocar uma bruxaria ali, e ela até fala que ela iria deixar a Osha ir com eles. E realmente, o Sol se precipitou. O Sol achou que ela ia atacar, ia fazer alguma coisa ali. E também deu motivo, já que ela entrou na mente do Thorby há poucos momentos atrás, entende? Então deu pra entender o porquê que ele atacou ela ali, sabe? E ele acaba matando a mãe Aniceia, coisa que ele ainda nem mencionou pra própria Osha. A May acabou vendo aquela situação toda, a Osha nem sabe disso tudo, a gente deve ver isso no 8º episódio. O Thorby desviando ali as flechas com o sabre de luz, que cena foda, cara. Se tem uma coisa que essa série fez muito bem, cena de luta.
Cena de luta, cena de sabre de luz, fez muito bem, então de parabéns nessas cenas de sabre de luz. Realmente ficou muito boa mesmo, cara. E ali tem um detalhe interessante, quando a mãe Nicéia tá morrendo, ela fala, antes dela morrer na real, né? Ela fala pro Sol que essas nobres intenções que ele tem vão acabar com os Jedis. O que ela quis dizer com isso? Bom, basicamente o Império, cara, a chegada do Império. Os Jedi com suas nobres intenções vão fazer eles mesmos caírem. E o que isso quis dizer assim acima de tudo? Quem começou o Império? Tudo bem, foi o Kimir aqui nessa série que deu início ao Sith? Foi. Mas quem deu ali um pontapé muito grande assim, que fez o Império ser quem é, foi o Darth Vader, foi o Anakin Skywalker. E quem treinou o Anakin Skywalker foram os Jedi. Ele era um Jedi, ele era o grande, ele era o prometido. Ele estava escrito que ele iria salvar os Jedi, que ele iria destruir o Sith, não se unir a eles, entende? Isso foi uma referenciazinha, um easter egg para o que iria acontecer futuramente aí com o Anakin Skywalker, né? E porra, que cena foi aquela, caralho? Que é o Naka possuído pelas bruxas, tá? Por que ele conseguiu ser possuído pelas bruxas? Primeiro, que temos muitas bruxas usando bruxaria em conjunto, então a força ali da bruxaria é muito grande. E segundo, que o Kanaka pode ser considerado ali um ser selvagem, um animal, então seria mais fácil de entrar na mente dele, entendeu? E fora que ele tem uma força bruta do caramba, então porra, pra bater de frente ali com o Kanaka tem que ser muito boladão. E porra, foi muito bom, né? O Thor mostrando as cicatrizes do Thor, como que elas foram feitas, foram pelo Kanaka mesmo, ele possuído pelas bruxas. Muito maneiro, cara. Essa questão de bruxas aí de Star Wars é uma coisa muito interessante. Eu acho muito legal, tá? Apesar do retcon que fizeram nessa série, eu acho que as bruxas são muito legais. São uma coisa muito interessante a gente ver em Star Wars, sabe? Mas a questão do retcon é outra parada, não ficou muito legal, mas foda-se, já passou. Vamos voltar pra cá, né? E bom, outra parada, como eu tinha falado, as escolhas do Sol, cara, foram um grande... foram o principal. O principal desse episódio foram as escolhas do Sol. E a gente vê que ele deixou a Mei cair. Ele escolheu qual plataforma ele iria segurar com a força. E ele escolheu a da Osha. Por que ele escolheu a da Osha? Porra, ele tava o episódio inteiro querendo a Osha como padawan, sabe? Forçando a Osha a ser realmente uma padawan dele. E ao mesmo tempo que a Mei viu tudo que ele fez. Viu ele matar a mãe Nicéia, viu ele lutar contra as bruxas. E por isso a Mei não poderia viver, porque ela poderia contar isso pra Osha e a Osha não seria mais a sua padawan, que é o que ele tanto queria. Entende? Então o Sol é o grande responsável, sim, por dividir as irmãs, por fazer a Mei ser quem ela é e por tudo que aconteceu de fato ali entre as bruxas. Se ele não tivesse ido atrás das crianças, nada daquilo ali teria acontecido. Entende? Por que ele queria isso? Porque ele queria uma padawan. Entendi, é a Osha, sabe? E a gente não foi mostrado ainda como que a Mei sobreviveu, quem tirou a Mei daquele lugar ali, né? Porque a gente viu lá no episódio 3 que a Mei consegue sobreviver, ela sai correndo até a árvore que as duas ficavam e ela olha pra alguém. Não mostrou quem é essa pessoa ainda, né? E a gente precisa saber, né? Quem tirou a Mei dali, quem cuidou a vida inteira da Mei, né? Comenta aí o que você achou desse episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.